Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 7, parte 2. Número 3. Vencendo obstáculos. Desenvolver uma perspectiva bíblica do sexo é um grande começo. Mas mesmo que você creia no que toda a Escritura afirma sobre esse assunto, sem dúvida ainda haverá alguns obstáculos a superar. Saber qual a coisa certa a fazer é o primeiro passo, mas isso nem sempre será fácil. O mundo sempre resiste à verdade. A nossa carne atravessa o caminho de nossas boas intenções. Vamos considerar alguns dos obstáculos mais comuns que afastam as mulheres de serem esposas responsivas e alegres, que embriaguem de carícias ao marido. O cansaço é uma desculpa comum para o sexo medíocre. Quando a esposa está com 2 bebês e outro a caminho, no final do dia, a cama parece estar ali com um único propósito: dormir. Esse é um problema genuíno. Mulheres que assumem seriamente sua responsabilidade trabalham duro o dia inteiro. Cuidar das crianças é não somente física e mentalmente desgastante, mas também traz exaustão emocional. No momento em que todas as crianças estão na cama e a louça já está lavada, não há muito para oferecer ao marido. A esposa pode enxergar os avanços do marido como mais uma pessoa que quer algo dela, e essa perspectiva pode se tornar bem deturpada. Isso pede um ajuste ao modo certo de ver as coisas. Embora cuidar das crianças seja uma parte importante do seu chamado, essa não é a única parte. Uma esposa deve ser companheira e amiga, bem como amante para o marido. Ela não pode sacrificar tudo em favor dos filhos e dizer ao marido: desculpa, o que era seu eu já gastei com as crianças. Cansaço é um obstáculo, mas não é algo intransponível. Reconheça o cansaço tal como ele é. Fale com seu marido ou médico sobre possíveis soluções. Busque ajuda prática. Precisa de um cochilo durante a tarde? Precisa pôr as crianças na cama mais cedo? Ore para que Deus dê a você um segundo fôlego à noite, para que você possa nutrir o relacionamento com seu marido. Certamente vocês podem superar esse problema juntos, mas não deixe as coisas como estão. Pode demorar anos até que vocês tenham novamente a energia que tinham antes das crianças chegarem. Estar cansada não é pecado. Ajuste-se às novas circunstâncias e faça as mudanças necessárias. Outro problema comum é quando a esposa, entre aspas, não está afim. Geralmente, durante a gravidez e a amamentação, as mulheres simplesmente perdem os desejos sexuais normais. Não entre em pânico por causa disso. Nosso corpo foi feito de um modo maravilhoso e assombroso. Quem pode entendê-lo? Certamente não podemos entender a nós mesmas muito bem. Contudo, os desejos do seu marido provavelmente não diminuíram. Esse é um obstáculo. Mas, repito, não é um obstáculo intransponível. Algumas vezes você vai ter de esforçar-se para estar afim. De qualquer modo, não é sempre necessário consultar seus sentimentos. Às vezes, compara o sexo a uma refeição. Nem toda noite pode ser filé e lagosta. Algumas noites é apenas macarrão com queijo. Mas uma boa cozinheira sabe fazer um banquete com macarrão com queijo. Se uma esposa não está se sentindo afim, ela simplesmente tem de aplicar a regra de ouro. Seu marido sempre está afim de falar francamente sobre o relacionamento? Talvez não. Você quer que ele diga a você quando não está afim, mas que você pode ficar falando porque ele te ama e sabe que você precisa? É claro que não. Uma cristã pode fazer o seu dever simplesmente porque é seu dever, e Deus irá abençoar essa iniciativa. Pense nos sacrifícios que o seu marido fez por você e decida ser um deleite e alegria para ele, a despeito do que estiver sentindo. Sentimento não é a coisa mais importante. Talvez você tenha tido experiências sexuais ruins no passado, que são agora um obstáculo impedindo que você desfrute de um relacionamento saudável com seu marido. Isso pode ser outro obstáculo que você pode superar. Lembre-se
de que você é cristã. Os cristãos são pessoas que entendem o que é perdoar. Você não tem que arrastar o seu passado como se fosse uma bola de ferro atada aos pés. Somos libertos de nossos pecados passados. Agradeça a Deus por seu perdão e não permaneça nos seus pecados. Ao invés disso, permaneça em sua graça e misericórdia. Mas se você sofreu sexualmente nas mãos de outros, você deve conceder perdão. Nada pode interromper um relacionamento feliz como a amargura, mesmo se essa amargura for dirigida a alguém que não o seu marido. Perdoe aquelas pessoas do seu passado que agiram errando com você na área sexual. E não permita que os pecados deles arruinem a sua vida. Isso não faz o menor sentido. Algumas pessoas talvez queiram que você desenterre e repasse todos os males que sofreu. Isso é improdutivo e faz mal. Jesus disse que devemos perdoar quantas vezes aqueles que pecaram contra nós? Vezes sem conta. Ponha a sua teologia em prática e peça a Deus para ajudá-lo a perdoar aqueles que pecaram contra você. Esse é o ponto de partida necessário para superar essas coisas. Não faça seu marido sofrer pelos erros que outros cometeram. Pudor excessivo é outro problema com o qual as mulheres cristãs podem ter de lidar. Ele pode estar camuflado como espiritualidade. A Bíblia não é um livro pudico e santarrão. Ela é muito explícita em certos pontos. Devemos ter cuidado de não tentar ser mais santas do que Deus, o que obviamente é uma ideia patética. Se Deus não proibiu algo, por que então nós deveríamos proibir? Será que sabemos algo que Deus não sabe? Devemos ser puras, mas não santarronas. Não devemos ser alguém, como o dicionário define, aspas, com escrúpulos exagerados acerca de comportamento. Alguém facilmente chocado por questões sexuais. Fecha aspas. Deus declarou que o leito matrimonial é digno de honra, então devemos honrá-lo. Não tente conciliar suas outras desculpas fingindo motivos espirituais. Deus deixou claro em sua palavra quais os tipos de atitude sexual são proibidos. O que passar disso, essa é uma questão privada entre você e o seu marido e que não é da conta de mais ninguém. Às vezes, as pessoas cristãs precisam desarmar-se um pouco e estar dispostas a falar com o marido sobre sexo. De que outro jeito vocês irão descobrir como agradar e deleitar um ao outro? Não trate o sexo como se fosse uma atividade mundana. Se Deus agradou-se em chamar o leito matrimonial de honrado, devemos ser capazes de dar a essa declaração o nosso caloroso amém. É impossível regozijar-se mutuamente enquanto você acha que o que está fazendo é realmente errado. Sem dúvida alguma, muitos obstáculos surgirão em sua vida de casada. Mas se você costuma agir de acordo com os princípios e está determinada a ser obediente a Deus, tais obstáculos também podem ser superados com a graça e a força dele. Nada que é fácil demais vale verdadeiramente a pena. Se você pedir que Deus ajude a pensar e agir como uma cristã nessa área importante, Ele irá ensiná-la e guiá-la na tarefa e na área sexual. Não espere por mudanças drásticas e instantâneas. Nossa santificação é um processo gradual, mas você deve ver o progresso à medida que aplica a palavra de Deus. Número 4, jardins descuidados. Infelizmente, algumas mulheres cristãs estão casadas com homens que têm atitudes muito confusas sobre casamento e sexo. Contudo, esse fato não causa espanto, considerando o mundo em que vivemos hoje.
Um mundo no qual o sexo é praticado de modo indevido e é objeto de afeições hipócritas, de confusão e de culto. Sempre que o ser humano tenta fazer de uma coisa criada algo mais do que uma coisa criada, ele acaba por deformá-la, distorcê-la gravemente e por jogar fora o propósito, o benefício e a dignidade que tal coisa possuía debaixo de Deus. Por exemplo, quando as mulheres cristãs se casam com homens que estão envolvidos com pornografia e veem o sexo simplesmente como uma janela para o prazer, vai ser difícil aplicar os padrões bíblicos para o relacionamento sexual. Difícil, embora não impossível. De fato, existe mais de um tipo de jardim descuidado. A esposa casada com o homem que acabei de descrever tem seu jardim que não é visto ou apreciado pelo que ele é. Esse marido pisoteou o jardim e pegou quantas flores queria na hora que bem queria. Logo, como era de se esperar, o jardim está devastado e ele se pergunta qual o problema com a esposa. Por que ela não consegue produzir mais flores? Outro tipo de jardim negligenciado é o marido que gasta pouco tempo no jardim. Ele não planta, não combate as ervas daninhas e certamente não o rega. Ele só aparece aqui e ali, busca por outra experiência prazerosa e então vai embora. Esses dois tipos de jardineiros são um sofrimento para as esposas. Mas esse livro não foi feito para homens, ele foi feito para mulheres. Se você tem um marido como esses que descrevi, você não deve cometer o equívoco de lidar com os pecados dele. Você deve lidar com os seus. Contudo, se ele é um homem cristão que está dedicando-se a ver pornografia, você pode precisar ir aos presbíteros e em sua igreja para que ele possa ser discipulado. Mas, se você considera que ele simplesmente não está gastando tempo suficiente com você ou de alguma forma não está entendendo as suas necessidades, você deve entender que Deus é o único que pode trazer mudança. A Escritura é clara ao dizer que você pode ser comprometida em ser a mulher descrita em 1 Pedro 3, aquela que ganha o marido em silêncio. Se o seu marido é um incrédulo, ir até os presbíteros pode ajudar você espiritualmente, mas eles não poderão discipular alguém que está fora da igreja. Algumas mulheres precisam reconhecer o fato de que devem cuidar do seu próprio jardim. Em última instância, nosso Senhor é realmente o jardineiro mestre. Os maridos devem amar a esposa de tal modo que possam torná-la bela. Mas, quando não o fazem, as esposas não têm de prostrar-se em desrespeito e desistir. Antes, se você está casada com um incrédulo ou um cristão desobediente, você deve decidir perante Deus que tentará, de um modo piedoso, fazer o melhor que puder para cumprir todas as suas obrigações como esposa. Isso significa que você deve aplicar todo o ensino da palavra a respeito do sexo, independentemente de o seu marido também aplicar ou não. Esther conquistou o rei e, como resultado, foi grandemente usada por Deus. A sua piedade nunca depende de outrem. Você comparecerá perante Deus em Cristo e prestará contas do seu próprio procedimento. Talvez Deus possa usar o relacionamento sexual como um dos meios de conduzir o seu esposo à obediência ou a Cristo. Como uma mulher pode cuidar do seu próprio jardim? Primeiro, confesse todo o seu ressentimento e amargura para com seu marido. Perdoe a sua conduta e deslizes. Peça a Deus que lhe dê graça para respeitar e amar o seu esposo quando você não estiver sentindo vontade. Confesse sua falta de respeito por ele. Decida começar a tratá-lo com honra, cortesia e deferência. Pare de reclamar dele e para ele. Então, você vai estar apta a começar a ser afetiva e calorosa.
e criar uma atmosfera prazerosa no lar, de modo que seu marido se sinta bem-vindo. Se ao fazer isso, seu marido parece somente piorar, não desista. Algumas vezes as coisas pioram antes de melhorar. Contudo, se ele quer que você veja pornografia com ele, você deve ser clara em sua recusa. Sua submissão a ele sempre deve ser em submissão a Deus. O que Deus proíbe para os seus filhos não pode ser revogado por um marido desobediente. A autoridade do seu marido está sujeita à autoridade de Deus. Embora recuse participar com ele da imoralidade, continue a ser respeitosa e não assuma uma postura de autojustiça. Se ele continua a errar, ignorando você, lembre-se, como um antigo puritano dizia, que é melhor sofrer o dano do que causá-lo. Não prejudique seu marido de volta, mas o trate como Deus gostaria que você o tratasse, sabendo que Deus vê a sua obediência e irá abençoá-la por ela. Deixe que Deus cuide do seu jardim e não permita que o ressentimento para com o seu marido ou a inveja por outras esposas que são amadas arruine o seu jardim. E mesmo que o seu marido não o veja ou não o aprecie do modo que deve, se em algum momento ele acordar e abrir os olhos, verá um adorável jardim cuidado esperando por ele. Até o próximo capítulo.